Olá, pessoal. Nós vamos falar do sangue humano, certo? Então, é importante a gente saber que o sangue, ele não é só uma substância uniforme, uniforme não, ela é, no caso, heterogênea. Ela não é só homogênea, não, ela é heterogênea. E o sangue, ele é formado basicamente por duas substâncias. Um plasma, que é a parte líquida, e por outra substância que é formada por várias células. Como nessa imagem aqui, vemos a presença de pequenos discos vermelhos e pequenas bolas brancas. Na verdade, é uma visão estrutural desenhada, identificar, no caso, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Que, na verdade, os glóbulos brancos não são brancos, eles são incolores. Só que, para deixar a pessoa com maior, digamos assim, para entender melhor, esse pinta de branco, tá? Aí você vê, no caso, um tubo de ensaio com a presença do sangue dentro dele. Esse tubinho de ensaio foi passado por uma centrífuga. Os glóbulos, as células, por serem mais pesadas, elas foram jogadas para o fundo e em cima formou, no caso, uma camada líquida amarelada. Pois é, essa camada líquida amarelada é o plasma, tá? Que ela tem cerca de 55 a 60% da composição total do sangue. Aí a parte vermelha, ela contém, no caso, os glóbulos brancos e também os glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Aqui nessa figura, observamos, no caso, que o plasma, ele contém, no caso, o plasma, a parte líquida do sangue. Ele contém, no caso, proteínas, contém, no caso, anticorpos, lipídios, que são gorduras, contém hormônios, contém vitaminas, contém sais minerais e também contém as toxinas, porque o sangue também, além de ser responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio, ele recolhe gás carbônico e também as toxinas do organismo, tá? Então, o sangue, ele tanto transporta substâncias boas para o nosso organismo, como também retira as substâncias que são tóxicas, que podem nos fazer mal, tá? Então, tudo isso aí acontece com o próprio sangue. E o sangue também funciona como um verdadeiro combatente para evitar, no caso, a proliferação de doenças em nosso organismo, tá? Então, agora veja só, quando alguém, por acaso, tira sangue, coloca dentro de um tubo de ensaio e deixa num canto assim aberto, acontece uma coagulação daquele sangue, certo? Observe-se que na parte superior vai formar, no caso, um coágulo, formado pelos glóbulos vermelhos, e na parte de baixo vai formar, no caso, um líquido amarelado, semelhante ao plasma, com a diferença que o plasma continha fibrinogênio, tá? E no caso do soro, vai formar a fibrina, que é, no caso, uma outra proteína formada a partir da coagulação. Então, o soro, a diferença dele para o plasma é que o soro, no caso, não passou pela centrífuga. O soro, ele foi formado naturalmente. É só deixar o sangue fora do corpo de alguém que já forma o soro e já forma um coágulo, certo? Aqui, as hemácias ou glóbulos vermelhos são células em forma de disco. Ele é achatado e no centro, onde deveria ter um núcleo, apenas aparece, no caso, uma estrutura, como fosse assim, um orifício, uma cratera, pelo qual caracteriza, no caso, os glóbulos vermelhos, tá? A quantidade de glóbulo vermelho no sangue é imensa. Para você ter uma ideia, se a gente tirar uma única gota de sangue, ali vai existir cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos. Daí a importância da gente ter que saber o motivo pelo qual temos que apresentar uma grande quantidade, ou seja, uma quantidade tão grande e exagerada de glóbulos vermelhos, né? Pois é, esses glóbulos vermelhos, ou, na verdade, hemácias, ela produz uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina ela é produzida dentro das hemácias, nos seus ribossomos, e ela é responsável por dar a cor vermelha ao sangue. Então, o sangue só é vermelho por causa da hemoglobina, tá? Então, é necessário que haja uma quantidade numerosa dessas células para que haja também uma produção grande de hemoglobina. Aí, alguém pode perguntar, mas qual é a função qual é a função dessa hemoglobina? Ó,
A hemoglobina, ela é uma proteína, ela é formada basicamente por um mineral chamado ferro. E o ferro, ele tem a capacidade de se ligar facilmente ao oxigênio. Então, daí você tem que entender o seguinte, ó, que já que a hemoglobina está presente na hemácia e a hemácia circula pelo corpo todo, então o oxigênio ele pega carona e circula também pelo corpo todo. Então, aonde tiver sangue, tem hemoglobina, consequentemente tem oxigênio. Dessa maneira, o oxigênio vai para todas as células do corpo, certo? Aí, onde é que essas células são produzidas? Elas são produzidas dentro da medula óssea. O que é uma medula óssea, na verdade? Se você pegar, por exemplo, um osso grande, por exemplo, do braço, e cortar para ver como é que ele é, se você cortar pela metade, no meio dela, você vai encontrar, no caso, um orifício, que o povo conhece normalmente como tutano. Quando se compra por aí, fazer sopa de osso, tal, que corta o osso no meio, tem um buraco no meio. Pois é, aquele buraco que tem no meio do osso chama-se medula óssea. Então, é ali dentro que os glóbulos vermelhos e também brancos são produzidos, tá? Aí, veja só, a medula óssea, ela precisa produzir sangue que, nesse caso, como eu falei a vocês, são os glóbulos vermelhos. Por quê? Porque os glóbulos vermelhos são as únicas células do corpo que não se alimentam. Consequentemente, elas têm uma durabilidade pequena. Elas vivem entre 10 a 15 dias, até no máximo 20 dias. Só que o tempo todo nós temos glóbulo vermelho. O que acontece então? Acontece que esses glóbulos vermelhos, eles são produzidos constantemente até o final da vida. Nunca deixa de ser produzido, tá? Agora, veja só, se a pessoa começar a comer alimentos que contenha pouco ferro, aí pode acontecer exatamente a carência desse mineral no organismo e os glóbulos vermelhos não irão produzir a hemoglobina em grande quantidade. E isso pode provocar o quê? Uma doença. Aí você vê, no caso, dois círculos, né? Um círculo com a quantidade normal de glóbulos vermelhos e o outro círculo com a quantidade pequena de glóbulos vermelhos. E essa quantidade pequena de glóbulos vermelhos indica, no caso, uma anemia. Olha, se existe grande quantidade de glóbulos vermelhos, consequentemente, a quantidade de hemoglobina é normal. Agora, se existir uma pequena quantidade de glóbulos vermelhos, vai haver uma redução da quantidade de hemoglobina no organismo. Consequentemente, a pessoa deixará de transportar oxigênio para todas as células e a pessoa vai começar a ficar mais cansado. Algumas características dessa doença, vamos observar aqui, ó. Os olhos vão ficar um pouco amarelados, vai ter uma pele assim, pálida, a fraqueza, a fadiga, a pessoa começa a ter desmaio, pressão baixa, tá? Então, tudo isso vai acontecer, no caso, devido à presença dessa doença na pessoa, certo? E agora, veja só, aonde poderemos encontrar ferro? Em que parte ou seja, que alimento vai conter o ferro para que a gente, no caso, possa se sentir melhor? É o seguinte, ó, entenda bem, na natureza, o ferro, ele está presente no solo. Não é preciso que você entenda que esse ferro é o mesmo ferro do prego, não. Porém, é o mesmo ferro do prego, da maçaneta, da fechadura, etc. Então, é aquele mesmo ferro. Só que esse ferro que está no solo, ele está em forma de minerais. As moléculas são pequenas. Então, quando chove, que deixa o solo molhado, a planta absorve a água e o ferro vem junto. Então, o ferro vai para as folhas. Aí, quando a gente come aquela folha, a gente adquire aquele ferro, entendeu? Então, mesma coisa acontece com algumas raízes, como é o caso da beterraba. Inclusive, a beterraba é vermelha porque ela contém um mineral que ela retira do solo, que consegue fazer com que ela fique vermelha. Consequentemente, ela contém ferro, tá? Então, no feijão, olha, pessoal, não é só o feijão que tem ferro, não, tá? Apesar de eu colocar aqui o feijão como um alimento que contém ferro, mas, olha, folhas de alface, de espinafre, são alimentos que contêm ferro, tá? Daí, se a pessoa tiver mesmo dificuldade de absorver o ferro, pode procurar, no caso, medicamentos que contêm esse mineral, que vende em qualquer farmácia. O médico, ele faz lá da receita e a pessoa vai e adquire, no caso, medicamento que contém ferro. E, por exemplo, na carne, observa-se que a carne, ela tem, assim, o sangue do animal pelo qual ela pertencia, né? Se for carne de boi,
Aí você veja que existe aquele sanguezinho. Pois é, se o animal, como o boi, por exemplo, só come capim, então no capim contém ferro. Então, dessa maneira, o sangue do boi é vermelho, devido à hemoglobina. E quando a gente come, no caso, a carne vermelha, o sangue ele é absorvido pelo nosso organismo e o ferro também. Consequentemente, a gente pode dizer também que a carne é boa para, por acaso, que tenha anemia, certo? Agora vamos falar dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, também chamado de leucócitos, existem, no caso, vários tipos deles no nosso organismo. Os glóbulos brancos funcionam como verdadeiros soldados, eles fazem parte da defesa do organismo, tá? Então, nós temos aqui 5 tipos de glóbulos brancos. Tem os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Eu sou fã, é claro que todos são importantes, mas eu gosto muito dos monócitos, principalmente por causa da produção dos macrófagos. Os macrófagos, eles agem na região dos pulmões, limpando assim os alvéolos, deixando ele purificado, tirando a poeira, para que não aconteça a morte desse alvéolo, né? Para que a nossa respiração não chegue à metade da nossa vida. Então é importante que nós tenhamos uma boa quantidade desses monócitos aí. No caso dos linfócitos, o linfócito ele é muito importante na produção de anticorpos. Então, por exemplo, quando você é vacinado, cada vacina contém, no caso, antígenos, que são os seres que causam a doença. Então, na hora que esses antígenos entram no nosso organismo, consequentemente, esses antígenos, eles vão ser atacados pelos nossos glóbulos brancos, no caso, linfócitos, que vão produzir, que vão fazer uma leitura daquele antígeno que invadiu e vai produzir, no caso, anticorpos. Quem vai produzir esses anticorpos? São linfócitos B. Então, linfócitos A vai lá e fagocita com C invasor e o linfócito B produz anticorpos, tá? E ainda tem o linfócito T, que promove a destruição de células infectadas por vírus. Então, nesse momento que nós estamos na pandemia do coronavírus, é importante que esse linfócito T esteja presente para destruir, no caso, esses vírus, tá? Temos os basófilos, que são mediadores de inflamação, tá? Os eosinófilos na neutralização contra a infecção de parasitas, tá? E temos os neutrófilos na neutralização contra a infecção bacteriana, com liberação de enzimas e fazendo a fagocitose de bactérias, ou seja, fagocitose, vou mostrar para vocês o que daqui a pouco. Aqui está mostrando uma simulação de como esses anticorpos são produzidos, ó. Ali simula-se um glóbulo branco, tá? E ele produz esses filamentos azuis. Esses filamentos azuis, eles simulam, no caso, um anticorpo. O anticorpo, ele se liga diretamente a um ser invasor, evitando que esse ser invasor se multiplique, se reproduza. E esperando, no caso, que outro glóbulo branco, aí vocês lembram dos linfócitos T, pois vai lá aí, engloba aquelas partículas invasoras. É importante que a gente entenda isso aí. Bom, tá aqui, fagocitose. Aí começa lá em cima, na parte superior, com a partícula sólida que está presente no citoplasma, aliás, no ectoplasma, na parte de fora da célula. Aí o globo branco consegue se aproximar dele, engole como se fosse uma comida mesmo. E dentro do corpo do globo branco vai acontecer, no caso, a formação de enzimas que vai destruir esse ser invasor e, consequentemente, vamos liberar a partir da urina. Então, a nossa urina, ela contém, no caso, fragmentos desses seres que entraram no nosso organismo, que estavam tentando fazer algum mal, né? Em muitos casos acontece mal. A diapedese. As hemácias, elas não conseguem sair de dentro dos capilares, dos vasos sanguíneos em geral. As hemácias ficam lá presas. Porém, os glóbulos brancos conseguem passar por pequenos poros que existem nos capilares sanguíneos, certo? O nome desse processo chama-se diapedese. Então, eles conseguem sair e conseguem voltar. É uma característica interessante, por quê? Porque eles conseguem, no caso, atacar os micro-organismos que estejam querendo entrar no organismo, no nosso corpo, no caso. Eu acho que todo mundo aqui já teve um calo ou levou uma queimadura que formou bolha. Pois na bolha forma-se aquele líquido. Aquele líquido incolor chama-se de linfa. E aquela linfa está presente em milhares de glóbulos brancos que estão formando uma espécie de barreira contra micro-organismo. Eu até aconselho as pessoas, quando tiver uma bolha daquela, não estourar. Deixar ela estourar naturalmente, por ela mesma. Porque elas vão, no caso, guardar até
a pele se regenerar. Plaquetas, a gente observa, no caso, um muro, que, na verdade, as plaquetas, elas servem, como mostra, no caso, esse muro aí, são fragmentos que, a princípio, não têm células, elas são feitas de pedaços de outras células, estão presentes no sangue. Acredito que o baço é o local onde as plaquetas são produzidas, tá? Mas também existem plaquetas produzidas em outras partes do corpo. Então, a sua principal função é de coagulação. O que quer dizer isso? É o seguinte, quando acontece a hemorragia, o que é hemorragia? É a perda de sangue. Então, quando acontece a hemorragia, é porque as paredes de algum vaso sanguíneo, ou um capilar, ou então mesmo uma veia ou uma artéria, geralmente a artéria não, geralmente uma veia, ela se rompeu, aí, para que ela se feche, para que as hemácias não fujam, ela forma uma espécie de rede, e essa rede ela começa a agarrar os glóbulos vermelhos, formando uma espécie de parede, certo? Por que eu falei que nas artérias não? Porque quando uma artéria se rompe, dificilmente ela se fecha, porque as artérias, elas estão sofrendo diretamente a pressão sanguínea, tá? Que vem do coração. Então, só em casos especiais é que se pode pinçar uma artéria. Por isso que é complicado quando alguém diz que houve um rompimento de uma artéria, tá? E aqui mostra, na verdade, a função das plaquetas formando uma espécie de coágulo. Então, quando você leva um corte que parou de sangrar, que forma aquela camada vermelha, pronto, aquilo ali chama-se coágulo. O coágulo, ele é o ideal que seja fora do corpo, porque quando o coágulo é dentro do organismo, ele pode provocar até obstrução do sangue dentro das veias, no caso, artérias, como disse, não, devido à pressão, tá? Então, pessoal, é isso aí. Sim, antes de encerrar, eu gostaria de falar a respeito de uma doença, né? Já que eu estou falando aqui de anemia e tal, vou falar agora da doença. Então, hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença genética hereditária que se caracteriza por desordem do mecanismo de coagulação. O que quer dizer isso? É o seguinte, é que quando o sangue não coagula, aí a hemorragia ela é constante até a pessoa ficar sem sangue. Isso, na verdade, é uma doença raríssima, porém acontece. Hemofilia já pode acontecer, tá? É muito difícil acontecer e acontece mais em pessoas do sexo masculino, tá? Aqui mostra algumas fases da hemofilia, no caso, em situação normal, a plaqueta se regenera e no caso da hemofilia, no caso, as plaquetas não conseguem regenerar os vasos sanguíneos, tá? Então é isso, pessoal. Foi bom estar com vocês e espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até uma próxima oportunidade, ok?